Como melhorar a sua vida aqui na Austrália em 12 semanas. Pois bem, eu já fiz aqui o desafio de inglês, né, em 12 semanas de planejamento para melhorar o meu inglês. Eu tive muito sucesso. E eu comecei a fazer um segundo desafio aqui no YouTube, que é o planejamento de 12 semanas para melhorar a vida aqui na Austrália. Com idas e vindas por conta de uma coisa que realmente vai mudar a minha vida aqui na Austrália, mas ainda não posso contar para vocês. Eu acabei me perdendo ali no meio do desafio, quis mudar e focar em uma coisa só. Depois eu vi que a rotina ia melhorar e eu poderia fazer o desafio completo. E pois bem, eu resolvi fazer o desafio novamente, mas agora ajustando algumas coisas que eu errei e que você não precisa errar também. Então, se você quer melhorar, quer mudar a sua vida em 12 semanas, se você quer utilizar a metodologia do livro The 12-Week Year, eu vou trazer aqui coisas que eu vou fazer nas próximas 12 semanas, então eu estou recomeçando esse desafio, e ao mesmo tempo te mostrar o porquê que, da forma que eu vou fazer aqui, vai funcionar muito melhor do que a forma que eu tinha planejado algumas semanas atrás, erroneamente. Pois bem, quem já acompanha aqui o desafio de inglês viu como é que funciona, né? Como é que é esse planejamento de 12 semanas. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal explicando mais. Tem uma playlist, inclusive, se quiser assistir o primeiro vídeo da playlist, você vai ter uma explicação boa sobre essa metodologia. Mas basicamente isso vem de um livro chamado The 12-Week Year. E o autor, ele ensina por que o planejamento tem que ser de 12 semanas e não de 12 meses. E não é 12 meses quebrado em 12 semanas. Não é isso. A ideia é realmente fazer em 12 semanas, porque ali você consegue concentrar somente aquelas ações que realmente vão fazer a diferença. E foi aí que eu acho que eu fiz o meu maior erro. O autor fala que a gente tem que escolher no máximo 3 coisas. E aí eu fiz uma coisa mais difícil, que eu escolhi 3 coisas. E o meu maior erro é que eu coloquei muitas coisinhas para fazer em todas essas 3 coisas. Então, a gente tem ações diárias, semanais e pontuais. E agora eu estou reformulando esse desafio com a ideia de manter diariamente apenas 2 ou 3 coisas. No meu caso, serão 3 coisas. E semanalmente também, eu vou manter 4 coisas. E pontualmente, vão ter 3 coisas. Então, vai ser muito mais enxuto, pensando em uma coisa que eu já havia falado aqui anteriormente, que é naqueles 20% que geram 80% do resultado. Então, existe aí eu acho que chama Teorema de Pareto, né? Não tenho certeza. Mas dá uma pesquisada aí nessa regra de Pareto, que ele fala que os resultados eles são desproporcionais. Às vezes, um pouco do que a gente faz gera a maior parte do resultado. E pensando nisso, é que eu reformulei e decidi algumas coisinhas. Então, vamos lá. Qual que é o desafio, né? O que eu vou melhorar a vida aqui na Austrália? Eu estou ultimamente trabalhando na minha área aqui na Austrália, então eu trabalho na área de construção civil, eu sou engenheira civil. Eu tenho um business aqui na Austrália, eu ajudo outros brasileiros a conseguir emprego na área de formação aqui na Austrália. E eu tenho uma vida aqui na Austrália, né? Que a gente fala muito em estilo de vida da Austrália maravilhoso, qualidade de vida maravilhosa, mas muitas vezes a gente fica tão busy no dia a dia aqui, né? Às vezes estudando e trabalhando, ou trabalhando muito em empregos operacionais, que às vezes a gente não consegue viver o dia a dia daqui. E no meu caso, isso acontece porque eu tô entre 2 coisas, o trabalho e a minha própria empresa. Então, a terceira parte do desafio é exatamente usar dessas 2 coisas para me proporcionar um estilo de vida melhor. Mais tempo com o meu marido, com os meus gatinhos, curtindo as coisas que eu gosto, lendo e, né, tendo um tempo livre mesmo. Então, como focar no business, focar no emprego, tira esse tempo livre, isso foi uma das coisas que deixou muito complicado fazer o desafio da forma que eu estava fazendo anteriormente. E agora, o que eu peguei? Das coisas que eu coloquei lá como qualidade de vida e que eu sei que mudam a minha energia, o meu tempo e tudo para eu poder mandar bem nessas 2 primeiras coisas também, que é acordar entre 5 e 6 da manhã e dormir o quanto antes. Eu quero tentar ficar 8 horas na cama. Óbvio que a gente demora um pouquinho ali para dormir e tudo. Eu geralmente demoro 2 minutos. Mas a ideia é, se eu acordar às 5 horas da manhã, eu tenho que ir para a cama no máximo às 11 e eu vou tentar subir isso até eu conseguir dormir, por exemplo, 9 da noite. Então, dormir por 8 horas. Se eu acordar às 6 da manhã, eu, obviamente, ganho uma horinha a mais ali à noite.
A segunda coisa, que eu acho que é uma das coisas que eu mais pequei da última vez, é porque nesse planejamento de 12 semanas, uma das coisas que a gente tem que fazer é exatamente acompanhar o que a gente vai fazer naquele dia, naquela semana. E como eu estava muito busy, com muita coisinha para fazer ao mesmo tempo e vida normal acontecendo, às vezes eu esquecia de planejar o meu dia. E aí, por conta disso, sem planejamento, a gente está planejando para falhar, né? Então, não acontecia. Então, eu coloquei como uma segunda tarefa, todos os dias eu tenho que fazer isso, que é planejar o meu dia em um planner. Então, eu sou do time do papel, eu gosto de escrever, eu tenho o Google Calendar, eu tenho Trello, eu tenho várias coisas, mas eu nunca consigo dar continuidade, ficar por muito tempo. Então, eu decidi fazer isso aqui nessas 12 semanas no papel, na agenda, no meu planner, porque assim eu sei que eu vou sentar, entender o meu dia e aí eu vou planejar as outras ações que eu preciso de forma que vai encaixar, vai caber e vai me proporcionar esse tempo de qualidade no final do dia também com meu marido, um pouco de tempo livre para mim. E eu coloquei apenas uma tarefa, que essa aqui vai ficar dividida entre o meu business ou a minha empresa, que é 1 hora por dia eu vou dedicar a ler ou assistir algum vídeo, alguma coisa específica ou para o meu emprego ou para o meu business e colocar em prática. Então, assim, eu tenho uma listinha já que eu fiz de alguns softwares que eu quero saber, ou alguma norma, alguma coisa específica. Então, eu vou separar anteriormente. Essa 1 hora não é para pesquisar o que eu vou fazer. Eu tenho que fazer isso anteriormente. Então, parte do meu planejamento é falar: eu vou assistir isso aqui e vou colocar isso em prática. Então, é 1 hora por dia. E aí vai caber do meu julgamento de como é que tá a minha vida para eu saber para onde eu vou aplicar essa 1 hora. Então, na minha cabeça se eu vou fazer isso 5 dias na semana, são 5 horas a mais que eu estou me dedicando ao meu business ou à minha carreira. Então, melhor do que colocar quanto tempo de estudo, que tudo, eu acho que dessa forma eu consigo colocar na agenda, colocar de forma programada. Então, eu tô realmente agora acreditando que isso vai funcionar e vai caber a mim entender se assim, não, tô no momento que é melhor eu estudar mais para a empresa ou dedicar mais ao meu negócio. E cada dia ou a cada semana eu vou conseguir sentir um pouquinho mais disso e dedicar da forma que eu devo. Quais são as coisas semanais? E aí, isso é semanal, mas obviamente nesse planejamento que eu vou fazer durante o dia, eu vou definir quando na semana eu vou fazer. Então eu tenho que escrever 5 posts para o meu Instagram. Eu tô postando carrossel todo dia. Se você não tá lá no Instagram também, é carol.duarte, tem aqui embaixo o link do meu Instagram. Gravar 3 vídeos pro YouTube. Eu tava penando esses últimos dias e teve algumas semanas que eu só fiz 2 vídeos. Então, a partir de agora, eu vou gravar 3 vídeos na semana, toda semana, no mínimo. Minha ideia, na verdade, é até fazer uma gordurinha de vídeo para eu poder ter um pouquinho mais de tranquilidade nas semanas que eu estiver mais busy com o meu emprego ou com alguma outra coisa. Quero gravar 3 vídeos curtos para Reels e TikTok por semana também e escrever uma newsletter. Então, se você vê que tudo que eu coloquei para eu fazer semanalmente é focado no meu business, quando eu mudei o desafio, a minha ideia era focar no business, né? E deixar o resto para lá. Eu não quero deixar o resto para lá mais, mas essas ações semanais eu coloquei assim, porque eu estava colocando um tempo muito maior ou assim que não estava comportando. Mas se eu tenho bem certinho as tarefas que eu tenho que fazer, eu consigo manejar e trabalhar com isso. Agora, qual que é a questão aqui que eu só me dei conta recentemente? Nós mulheres, principalmente, eu não sei se homem tem isso também, mas nós mulheres, a gente não trabalha do mesmo jeito durante o mês inteiro. E eu comecei a perceber, eu assisti um vídeo de uma mulher falando disso tem muito tempo, e na época eu até pensei nisso, mas falei, não, eu acho que não tem nada disso não. E é o segundo mês que eu comecei a observar isso, que no meu período pré-menstrual, eu fico com muito menos energia. E eu não consigo vir aqui gravar, eu não consigo fazer as coisas, demanda muito mais de mim. Então, o que eu defini a partir de agora? Que apesar de eu ter colocado isso aqui semanal, quando eu tiver possibilidade de fazer um pouquinho para mais nas semanas que eu realmente tenho energia, nas semanas que, né, numa fase
do ciclo menstrual ali que eu tenho mais energia, eu vou utilizar esse tempo para fazer as coisas que são mais difíceis, no meu caso, que é ligar a câmera aqui e gravar. E as semanas que eu tenho menos energia, que eu tô mais reflexiva, tô mais na minha, não tô muito com vontade de aparecer, às vezes eu posso puxar um pouquinho, fazer um pouquinho para mais essa parte de escrever e planejar. Então, eu coloquei semanalmente 5, porque a ideia, na verdade, é publicar 5. Mas, se eu quiser escrever mais posts numa semana, fazer mais na outra, eu consigo manejar isso de acordo com o meu ciclo. E se você é mulher, comece a observar isso. Observa mesmo, gente, porque eu assisti nesse vídeo, eu achei que era mentira. Assim, não achei que era mentira, mas eu achei que pra mim não funcionava assim. E é exatamente assim. E aí, as coisas pontuais que eu vou fazer. Eu tinha colocado isso no planejamento anterior, para mim a parte mais importante, que é arrumar cada uma das coisas da casa e da minha vida. Então, e-mails, os meus drives, as pastas do computador e cada cômodo. O armário aqui do escritório, o meu closet lá no quarto, os meus armários do meu quarto, a cozinha, a sala, todas as coisinhas. Eu vou tirar um por um para poder arrumar durante as 12 semanas. E ao final das 12 semanas eu quero minha casa totalmente arrumada e com tudo que eu não preciso, não uso, que tá só tomando espaço, eu quero que saia. Seja doação ou seja jogando fora. Então, eu quero dar uma boa ajeitada em tudo e acho que isso vai trazer muito... Vai deixar minha vida mais organizada, a mente mais clara, né? Alguma outra coisa que é pontual é o estudo de alguns itens específicos do trabalho. Então eu percebi que, como eu quero focar mais em crescer o meu business agora, mas ao mesmo tempo eu preciso mandar bem no emprego, porque é o que está pagando as minhas contas, eu estou começando uma nova carreira, eu preciso melhorar, eu quero crescer, eu preciso de entregar para essa empresa também que confiou em mim. Em vez de eu estudar toda semana e tudo, eu vou fazer os estudos de forma pontual das coisas que eu preciso. Então, vou ter uma nova obra de um novo item que eu nunca estudei, nunca trabalhei. Então, esse vai ser o tema de estudo pontual, e então vou escolher uma data específica e vou fazer ele. Por que disso? Porque da última vez eu coloquei fazer 30 minutos, eu comecei a fazer uma obra nova, era uma obra de ponte, e eu tava super ocupada na obra, né? Eu acordava mais cedo, ia pra obra mais cedo, e aí eu acabava bagunçando muito a minha agenda, eu não tinha que estar estudando 30 minutinhos por dia, por semana, nem nada disso. Na verdade, eu precisava de pontualmente estudar as coisas que eu tinha que aplicar naquele projeto. E eu acabei fazendo isso durante o projeto, mas eu quero fazer agora de forma mais estruturada e, de preferência, assim que eu começar um projeto, para eu poder já aprender tudo, absorver tudo no início e conseguir executar com muito mais clareza. E a terceira coisa, não menos importante, na verdade é a parte que eu tô mais empolgada nesse momento, que é gravar e criar todos os módulos do curso PPE, né, que é o Projeto Professional English. É um projeto novo que está começando agora, então eu já tô com o meu primeiro módulo, mas a gente vai fazendo, os módulos são semanais, né? Então serão 12 semanas de inglês para entrevista para o mercado de trabalho. E aí tá ficando bem legal, tô colocando muita dedicação nisso, tenho que gravar as outras semanas. E a ideia é que dessas 12 semanas minhas, eu consiga terminar as 12 semanas de inglês. E isso vai me ajudar também porque eu queria focar muito no inglês técnico da última vez e, de certa forma, o fato de eu estar fazendo esses módulos, gravando aulas em inglês e tudo, vai me expor a esse inglês também, esse inglês mais técnico, que obviamente vai me ajudar um pouquinho nessa parte técnica e vai ajudar todo mundo que está dentro da mentoria ou quem tem vontade de fazer parte. E se esse é o seu caso, tem um link aqui para você preencher o formulário para poder ver se faz sentido ou não para você a minha metodologia. Então você pode clicar nesse link aqui e dar uma olhada. E se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você também vai gostar deste aqui.